Vou traduzir e explicar tudo o que James MacDonald falou depois da revista Life Science, para que os denominacionais não digam: ah, você não sabe o que ele falou depois. Lá na revista ele falou aquilo, mas depois ele falou tal e tal coisa. Então vou traduzir o que ele falou depois. Eu não vou traduzir o que está na revista, porque isso já está traduzido, todo mundo sabe. Vou traduzir o que ele falou em tempos posteriores até o dia da sua morte, em 71. James MacDonald, 31 de maio de 1963. Dias depois da declaração que ele fez na revista Life e Science. Instituto de Atmosfera Física, Universidade do Arizona, Tucson, Arizona. Status de investigação da nuvem estratosférica do nordeste do Arizona. De 28 de fevereiro de 1963, James E. MacDonald. Primeira coisa que você deve saber é que ele chamou a nuvem de nuvem estratosférica, porque ela estava na estratosfera da Terra, na parte do espaço de 15 km de altura para frente, aonde não pode ter vapor de água. 1. Geral. Este anúncio da continuação do estudo da nuvem incomum em forma de anel, que foi observada sobre a área de Flagstaff, próximo ao pôr do sol, em 28 de fevereiro, foi preparado para a informação de muitas pessoas que têm acompanhado esta investigação. Eu pensava que um resumo completo do trabalho poderia ter tornado possível algumas semanas atrás, mas novas questões têm se levantado, que ainda não estão esclarecidas. Então, essas questões que se levantaram, ele está dizendo que ainda não foram esclarecidas. No entanto, um resumo de recentes descobertas será feito aqui. Aproximadamente 175 cartas têm sido recebidas de pessoas que observaram a nuvem estratosférica. Correspondências daqueles que disseram que eles tinham tirado fotos têm chegado a um total de 85 fotografias de 35 diferentes localidades em Arizona e Novo México. Em adição, 2 curtos vídeos têm sido recebidos. Embora curto, a nuvem tem aparecido em ambos. Uma reportagem científica preliminar sobre a nuvem recentemente apareceu na Science, volume 140, número 3564, de 19 de abril de 1963. Com o título de Nuvem Estratosférica sobre o Norte do Arizona. A foto da capa daquela manchete foi tirada por C.E. Peterson, de Bremerton, Washington. Uma foto tirada de Springville, Arizona, tirada por E.R. Daniels, acompanha o texto. Um grupo de 4 fotos da nuvem será encontrado na edição de 17 de maio da Life, acompanhado de um breve discurso pedindo por mais fotografias. O artigo da Science e o artigo da Life levantam novos surgimentos de correspondências sobre a nuvem e sobre observações de outras nuvens aparentemente similar a ser discutido abaixo. Veja, MacDonald não viu estas nuvens. Ele diz que recebeu cartas de pessoas relatando que viram outras nuvens. Mas não foram cientistas que viram outras nuvens. Foram pessoas comuns. Você sabe que quando acontece uma coisa como essa, então todo mundo começa a ver nuvem, todo mundo começa a ver coisa. Mas isso não foi provado pela ciência. As revistas não fotografaram outras nuvens. Elas fotografaram apenas aquela nuvem. Na categoria seguinte, há cerca de 75 cartas, com mais vindo diariamente até o tempo desta escrita. Somente umas poucas boas fotos têm se tornado um resultado direto do apelo da Life, mas uma dessas tirada por F.H. Carver, da página Ares, tem umas qualidades tão boas a ponto de valer a pena todo o esforço e nos fez pedir por mais fotos a Life. 2. Pesquisando o lugar das fotos. Eu fiz uma viagem ao centro e ao norte do Arizona no período de abril, dias 2 e 7, para criar triangulações detalhadas, observações de antemão, referências, características e distâncias de pontos de onde foi observado, que aparecem em cerca de 15 fotos.
Esta viagem provou ser de sucesso e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer às muitas pessoas que cooperaram nesta vistoria. Em 20 de abril eu fui para Lourdes-Burgo, Novo México, para vistoriar o lugar de uma série de 6 fotos tirada por H.G. Maxpander. Essas 6 tinham um valor especial para o estudo, porque foram tiradas em um período de aproximadamente meia hora do tempo estimado. O fator do tempo desconhecido em muitas dessas fotos permanece uma séria dificuldade na análise fotogramétrica de todo o conjunto de 85 fotos. Estimativa atual de altura e detalhes relatado. Altura, a inspeção e entrevista ao redor e em Flagstaff revelam que a nuvem do norte estava a cerca de 10 milhas ao norte de Flagstaff, a cerca de 1840 MST. Isso implica que o alcance da nuvem de Tucson era maior do que o que inicialmente foi assumido, 190 milhas. Usando o alcance revisado e mais o ângulo de elevação previamente computado das 4 fotos tiradas em Tucson, dá uma altitude de 43 km, o que iguala a cerca de 140 mil pés, ou quase 27 milhas. A altitude revisada coloca a nuvem ainda muito acima do intervalo de altura mesmo das nuvens nacaradas do Ártico, e a põe desconcertadamente perto da base de uma região excluída da mesosfera, na qual a temperatura é tão alta devido à absorção do ozônio da radiação solar ultravioleta, que a saturação da pressão do vapor de água ou gelo excede o ambiente total de pressão de ar naquela região de exclusão. Tipicamente de cerca de 42 km a 65 km, nenhum vapor de água ou partículas de gelo pode existir. A água só pode existir lá em forma de vapor. A altura indicada da nuvem de Flagstaff está ligeiramente acima da base média desta camada de exclusão, adicionando futuros interesses para todo este fenômeno. Movimento. Embora a precisão fotométrica não chegou a produzir o movimento final estimado, análises preliminares das fotos de Maxpander de Lourdes-Burgo indicam uma nuvem lestiana de velocidade de deriva de 95 milhas por hora para o limite mais alto e 77 milhas por hora para o limite mais baixo. A incerteza é devido ao infeliz fato que no primeiro registro desta série o tempo estava atrasado para 2 minutos. A estimação para a velocidade angular da nuvem sobre Flagstaff tem sido feita por Robert A. Skelly. Usando subsequentemente tempos checados de 2 chamadas telefônicas de longa distância para obter o tempo checado mais próximo em suas observações feitas entre as chamadas. Sua velocidade angular junto com a presente altura estimada dá-nos uma aparente velocidade de 110 milhas por hora. Tem havido poucas afirmações de avistamentos anteriores da nuvem ou uma como esta, mas estas não têm se ajustado em nenhum padrão consistente. A locomoção permanece com características incertas, contudo, como será visto abaixo, é lamentável que a locomoção da nuvem entre criticamente no teste de uma hipótese quanto à sua origem. É esperado que a última análise fotogramétrica nos traga mais luz neste ponto. C. Alguns avistamentos de longe. Jornais têm sido consultados em cerca de 25 cidades pequenas no Arizona e estados ao redor. Uma APY Store tem ido mais além, perguntando em detalhes observacional. Nenhum avistamento parece ter acontecido na Califórnia ou Nevada, mas algumas observações distantes foram relatadas de localidades do leste.
Evidentemente, muitos viram no centro do Novo México. Relatos vêm de Santa Fé, Albuquerque, Alamogordo, Verdade, Consequências e Las Cruces. Foi relatado por uma mulher em Center, Colorado, mas o avistamento mais distante confiadamente checado aconteceu em Juarez, no México, por J. H. Bus, de El Paso, Texas. A localização do Sr. Bus era de aproximadamente 380 milhas da nuvem. Então, pela conclusão do texto, vemos que não foi outras nuvens que apareceram em outro lugar, mas pessoas de lugares distantes viram a mesma nuvem. Algumas hipóteses excluídas. Daqui para frente eu quero que saiba que tudo que ele fala aqui são hipóteses que foram excluídas. A verdadeira natureza da nuvem não pode ainda ser considerada como conhecida. Então, se alguém disser que James McDonald explicou o que era a nuvem, que a nuvem deixou de ser mistério em seus relatos, aqui ele está dizendo: a verdadeira natureza da nuvem não pode ainda ser considerada como conhecida. Mas algumas hipóteses têm sido lançadas. Ou seja, são hipóteses que foram lançadas, que é a hipótese do foguete, a hipótese disso e daquilo. Portanto, isso não significa que o mistério terminou. Um rastro de avião a jato? Essa é a primeira hipótese. Embora esta nuvem inicialmente pareceu para muitos, incluindo eu, mais como a condensação de um rastro de avião a jato, isto está muito acima para se encaixar nessa simples hipótese sobre a condição de temperatura de ar mais alta do dia 28 de fevereiro, tal qual mostrada pelo registro da radiosonda de Winslow, Arizona. Rastros de jatos não podiam formar-se acima de aproximadamente 24 quilômetros, 78 mil pés. Além do mais, nenhuma aeronave operacional pode manter-se horizontalmente instável voando àquela altura, desde que o anel inteiro tinha uma circunferência na ordem de 150 milhas, 241 quilômetros, e estava essencialmente em plano horizontal. Está definitivamente fora de questão atribuir esta nuvem a qualquer tipo de efeito causado por jatos. A nuvem foi formada por um X-15? Uma aeronave americana pode voar bem acima de 140 pés. Essa é a pesquisa das aeronaves X-15. Uma análise da termodinâmica da combustão dos combustíveis usados nos líquidos dos motores dos foguetes dessas aeronaves, líquido, oxigênio e amonia, mostram que isso produziria rastros a uma altitude mais alta que um motor de turbojato, mas somente por uns poucos quilômetros. O limite mais alto para a formação de rastros de um X-15 sobre condições predominantes no dia 28 estava a cerca de 27 quilômetros, muito abaixo para se encaixar com a nuvem. Além do mais, correspondências subsequentes com oficiais na base da Força Aérea, na Califórnia, o lugar de partida do X-15, e com a aviação norte-americana por completo excluíram a hipótese de um X-15. E mesmo nenhum X-15 tinha estado no ar por semanas anteriores e por muitos dias seguidos da aparição da nuvem de Flagstaff do dia 28. Poderia ser uma explosão atômica nos testes de Nevada. A nuvem estava somente a 250 milhas a leste de Nevada. Os locais de teste da AEC e os ventos do oeste poderiam ter carregado alguns resíduos de testes atmosféricos de alguma sorte. No entanto, oficiais dos locais de testes declararam que não houve nenhuma atividade de testes que ocorreram na base que pudesse ter tido qualquer conexão com a nuvem. Foi uma atividade de teste de estação naval. Olhando profundamente para uma possível fonte artificial, alguém poderia considerar atividades de testes da estação naval em China Lake, Califórnia,
No entanto, não houve atividades lá na tarde do dia 28, tirando essa possibilidade. Uma possível explicação: a explosão de um foguete da Força Aérea em Vandenberg. A explosão de um booster Thor. Pesquisas de jornais da costa oeste para o dia 28 abriu uma breve nota de uma destruição intencional de um satélite militar, booster, lançado há algum tempo em 28 de fevereiro. Essas informações foram encontradas em 11 de março de 63. Dizem que um míssil e foguetes, o qual contém o seguinte item. Observem que era um míssil e foguetes. A Força Aérea decidiu destruir um satélite secreto que se acredita ser da série Discovery. Após lançá-lo a bordo do envenenado Thor em 28 de fevereiro de Vandenberg. Vandenberg é a base da Força Aérea que está a 820 km de Flagstaff. Eu traduzi como envenenado Thor, mas a palavra inglesa está Soapdaptor, que significa um Thor com motores potente. Envenenado tem um sentido de potente. Os 4 motores foram usados no lançamento, mas ao se desviar da trajetória programada, forçou aos oficiais destruir o booster antes da separação de carga. O impulso do Thor, ou o que impulsiona o Thor, é um Thor alimentado a líquido com 3 foguetes sólidos da Thiokol, colocados ao redor da caixa do Thor. Ou seja, havia 3 foguetes ao redor do míssil para impulsioná-lo. E os foguetes eram da Thiokol. O que é Thiokol? ATK Thiokol, ou simplesmente ATK, é uma empresa especializada no desenvolvimento de armas de guerra avançadas e de sistemas espaciais. Este foi o primeiro teste de combinação e se tornou essencial descobrir o tempo dessa detonação e explorar posteriores detalhes sobre a nuvem. Então, ambos, por consulta direta e por consulta ao Escritório de Pesquisa Naval de Pasadena, posteriores informações foram buscadas. O Sr. E. Clary, cientista-chefe em Vandenberg, tem bondosamente providenciado várias informações. Neste lançamento, o booster foi destruído a uma altura de 146 pés, 44 quilômetros, quase diretamente sobre a cabeça, mas um pouco para o sul, ou seja, bem em direção vertical aos céus, só que inclinado um pouco para o sul, para o lado da América do Sul. Então aqui está o mapa dos Estados Unidos. O estado na cor de azul do céu é o Arizona, e esse rosa é a Califórnia. Bem lá naquela pontinha, na beirinha do mar do Oceano Pacífico, está Vandenberg. Este círculo vermelho é Flagstaff. São 820 quilômetros de Vandenberg a Flagstaff. O foguete foi lançado quase para cima, mas um pouco para o sul, em direção ao mar, em direção desta seta vermelha. Este é o sul dos Estados Unidos. O foguete explodiu a 44 quilômetros de altura. Voltando ao texto de James McDonald, o booster foi destruído a uma altura de 44 quilômetros, 146 pés, quase diretamente sobre a cabeça, mas um pouco para o sul. Sul de Vandenberg, pela Força Aérea às 13h52 PST. Tão logo que estas informações foram recebidas, pareceu que era a primeira pista sólida para a origem da nuvem de Flagstaff. A altura da detonação do foguete está quase a mesma da fotogrametricamente estimada altura da nuvem. A altura da explosão e a nuvem de Flagstaff era quase a mesma.
mas a distância de uma para a outra era de 820 quilômetros. Continuando, e o tempo da detonação fez-se considerar seriamente a possibilidade de a nuvem de Flagstaff ter sido gerada pelo resultado da explosão. Uma questão crucial foi se o tempo de intervalo entre a explosão de Vandenberg e a passagem da nuvem em Flagstaff se encaixariam fotogramaticamente, para a tristeza das denominações. Daqui para baixo os denominacionais nem vão querer ler mais, mas eu avisei que todo esse trecho aqui, ele diz que seria apenas hipótese. Lá em cima, se você voltar o texto, ele vai dizer: isto são hipóteses, não vai te alegrando com foguete. A velocidade de deriva estimada da nuvem, ou outra observação de velocidade de vento independente, tomando 1840 MST como tempo de passagem sobre Flagstaff, a 1452 MST, abre parênteses, igual 1352 PST, fecha parênteses, o tempo de detonação dá um tempo aproximado de deriva de 3 horas e 48 minutos. A distância aérea de Vandenberg a Flagstaff é 510 milhas, que é 820 quilômetros. Outra coisa que ele não falou aqui, mas eu quero falar. Ela viajou de Vandenberg, passou por cima de Los Angeles, San Bernardino e tantas cidades, e o povo só viu ela quando ela estava em Flagstaff. Por que ela passou aí invisível? E a outra pergunta, por que viajou 820 quilômetros no vento sem desfazer aquele anel? Sendo que quando ela foi vista em Flagstaff se desfez em 30 minutos. Continuando a nossa leitura. A distância de Vandenberg a Flagstaff é 510 milhas por cima, né? Porque de carro é 610 milhas, mas por cima em linha reta 510, que é 820 quilômetros. Então, a velocidade de deriva mínima requerida para associar estes dois eventos, para associar isto, o evento da explosão, com a aparição da nuvem Flagstaff, tem que ter uma velocidade mínima requerida de deriva. Então, a velocidade mínima de deriva para associar estes dois eventos é perto de 135 milhas por hora. Essa velocidade de deriva requerida é substancialmente maior que Skelly estimou. Skelly era o outro meteorologista. 110 milhas por hora. E mesmo depois da foto de Lordsburg, que estimou 77,95 milhas por hora. Sendo assim, os acordos de velocidade de deriva parecem pobres. Mesmo que a altura entre a detonação, a explosão do foguete, em Vandenberg, e a nuvem lá em Flagstaff, parece encorajar, quer dizer, que era a mesma altura, mas a distância entre uma e outra era muito longe e a velocidade estimada não dava para chegar lá. Porque o Skelly estimou que ela ia a 110 milhas por hora, ou seja, 177 km por hora de velocidade. Mas para ela fazer 820 quilômetros em 3 horas e 48 minutos, ela teria que ir a 217 km por hora e não a 177 km por hora. Então os pontos são, primeiro isto aí, a velocidade, é impossível. Depois ela ter passado por cima de Los Angeles e todas aquelas cidades e ninguém vê, e vê só quando ela apareceu em Flagstaff. Depois ela conseguiria 44 km de altura na estratosfera, onde não pode haver nuvem. Então por isso que o James McDonald disse, quando eu vi falar no foguete até me animei, mas quando fiz essa pesquisa, então descobri que são muito pobres. Desencorajei de novo. Foi claramente necessário procurar novas datas de vento. Aquisições foram feitas, concernente a possíveis datas de observação da rede de foguetes meteorológicos.
Data do vento do foguete. Os dois pontos de observação mais próximos estão bem localizados para indicar ventos ao longo da trajetória que poderia ter carregado algum resultado da explosão de Vandenberg para Flagstaff. Uma estação é Pitts Magoo, Califórnia, e a outra mais próxima é a estação em White Sands, Novo México. Foi perguntada a ambas as estações. White Sands, a estação, enviou o foguete Sound Sud para cima a 8:00 MST a hora, em 28 de fevereiro, cerca de 10 horas antes da passagem em Flagstaff, a 140 pés de altura, que é 42 km. O vento estava a 109 milhas por hora em WSW, acho que é Winslow, não sei se é. É 150 pés ou 45 km. O vento estava a 97 milhas por hora. De WSW, creio que é Winslow, no Arizona. No dia seguinte, 1º de março, às 12:15 MST, White Sands, a estação White Sands, lançou um foguete Sound Lock 2, que indicava ventos de 90 milhas por hora de WSW. Agora, uma coisa interessante, essas estações já soltavam foguetes antes e soltam até hoje. Elas soltam foguetes todos os dias. E nunca mais um foguete fez uma fumaça como aquela. Em ambos 140.000 e 150.000 pés, nenhum sound ou foguete de sondagem estava disponível da estação Magoo em 28 de fevereiro. Mas um Arcas, um tipo de foguete, lançado às 8 da manhã, PST, em 1º de março, indicava ventos de 27 milhas por hora, do oeste a 140.000 pés e 112 milhas por hora do oeste a 150.000 naquele tempo. O vento do foguete de sondagem vem tentadoramente perto de se encaixar na hipótese que a nuvem de Flagstaff foi algum subproduto da explosão de Vandenberg. No entanto, isso não é o suficiente para ser conclusivo. O vento da estação White Sands da manhã do dia 28 de fevereiro parece significadamente muito baixo para se encaixar na requerida velocidade de deriva de 135 milhas por hora. Mas eles preferem concordar com a velocidade de deriva máxima da nuvem, estimada da foto de Lourdesburg. É lamentável que nenhum vento do PT Magoo foi medido no dia 28 de fevereiro. Eles teriam mostrado se os ventos dos locais de vento mais alto foram suficientemente mais altos do que estes em White Sands para ter uma velocidade de deriva por volta de 135 milhas por hora. A velocidade da costa oeste, de algo como 160 milhas por hora, será necessário para produzir uma requerida velocidade de 135 milhas por hora. Se pegarmos o lançamento de White Sands 0808, velocidade de 109 milhas por hora como um tipo da estratosfera sobre Flagstaff, perto de 140.000 para 150.000 pés, às 18:40 MST, em 28 de fevereiro. Embora o Sr. Wills Webb, da estação de míssil White Sands, enfatizar em conversação telefônica no problema da variação acima e abaixo, medidas de tempo entre observações, poderia bem aproximar-se 20% do valor de medidas a estes níveis. Isso permanece incerto se alguém pudesse concluir que a nuvem de Flagstaff foi por causa da explosão em Vandenberg. É necessário ainda buscar futuros diferentes métodos para checar. Perguntas não respondidas. Nesta escrita, futuras perguntas estão sendo enviadas ao cientista-chefe do míssil do Pacífico, a quem tenho direcionado a Força Aérea de Vandenberg. Para futuras informações e esperando que fotodolite, registros de vídeos da detonação possa existir. Possa nos dar datas sobre a iniciação da velocidade de deriva e a direção de deriva da nuvem de explosão.
E também a configuração inicial da nuvem de explosão será procurada junto com informação sobre possível presença para uma explosão lateral ao oeste da explosão principal. O item posterior mantém o interessante problema da nuvem secundária ao oeste da principal em Flagstaff. Muitas fotos e ainda mais descrição de cartas estabeleceu a presença de uma pequena nuvem similar a algumas 20 milhas ao oeste do anel principal. Esta nuvem foi vista por formar e dissipar-se durante o período da proeminente visibilidade da nuvem principal. As fotos mostram que ela tinha uma forma mais achatada do que a nuvem principal. E uma curta formação de rabo de peixe existia ao seu norte. Isso é difícil entender como uma única detonação em Vandenberg pudesse levar a esta segunda nuvem. O Sr. Clary, em Vandenberg, está fielmente certo que nenhuma explosão lateral ocorreu, mas isso será checado depois. Em adição, informação será buscada concernente o peso de líquido propelente ainda não queimado no Thor no momento da detonação. Este item da informação permitirá estimadores quantitativos para ser feito da água total da combustão gasta na explosão, tal como o calor criado, para usar na estimada geração de circulação flutuante. Estes pontos, se eles puderem esclarecer, poderá finalmente estabelecer a questão. Se a nuvem de Flagstaff pode plausivelmente ser identificada como resultado da explosão do Thor sob a costa da Califórnia. Outras observações. Um resultado não participado de recentes numerosos pedidos da imprensa, rádio, TV e ambas revistas, tanto científicas como populares, por mais fotos da nuvem de Flagstaff, tem sido a receita para um grande número de reportagens e umas poucas fotos do fenômeno de outra pequena nuvem parecida. Primeiro, estas estavam confinadas no sudoeste e no período do tempo seguido imediatamente após a aparição da nuvem de Flagstaff. Mas recentemente essas afirmações têm vindo de outras partes do país, incluindo agora 17 afirmações de uma nuvem em forma de anel luminosa vista na área central da costa do Atlântico. Por volta de 21:00 EDT, dia 23 de maio. Um possível experimento da ilha Wallops. Requerimentos serão rapidamente feitos concernente a esta hipótese. Em adição, talvez uma dúzia de inevitáveis cartas malucas tenham sido recebidas por causa da audiência da live, mas há uma dificuldade em distinguir estas cartas das numerosas cartas corretas que falam de avistamentos de nuvem incomum. Finalmente, um pouco de cartas recentes são obviamente de pessoas que têm visto ambos halos solar, coroas lunar, nuvens autocumulus lenticular iridescentes. Os avistamentos legítimos estão sob estudo. Aos 3 minutos e 38 segundos, ele tinha dito: o artigo da Life e da Science fizeram surgir correspondências, boatos, cartas de avistamentos aparentemente similar a ser discutido abaixo. Aos 9 minutos e 10 segundos de vídeo, ele diz: tem havido poucas afirmações de avistamentos anteriores da nuvem ou uma como esta, mas estas não têm se ajustado em nenhum padrão consistente. Ou seja, quando chega aos 33 minutos e 55 segundos de vídeo, dá a impressão que ele está falando de uma nuvem secundária, mas esta nuvem secundária não significa que é uma nuvem estratosférica. Ele fala aos 30 minutos e 17 segundos do vídeo que houve uma possível explosão lateral ao oeste que teria formado essa nuvem secundária. Mas aos 31 minutos e 17 segundos do vídeo ele diz: o Sr. Clary de Vandenberg está certo que nenhuma explosão lateral aconteceu.
E aos 31 minutos e 7 segundos do vídeo ele disse: é difícil entender como uma única explosão, já que o senhor Clero diz que não houve outra explosão em Vandenberg, como pode uma única explosão em Vandenberg do foguete gerar essa nuvem secundária? A verdade é que a revista Life e a revista Science fotografaram e publicaram apenas uma nuvem misteriosa. E no ano de 1964, um ano depois disto aqui, que McDonald está falando, outro meteorologista publicou em um livro sobre a nuvem, dizendo que ela continuava sendo um mistério. O nome do livro é Enciclopédia Britânica, 1964. Este livro relata os principais eventos que aconteceram em 1963. Os cientistas colocaram um artigo sobre a nuvem na parte que fala em meteorologia, na página 564. E aqui se percebe que a ciência não estava preocupada com duas nuvens, três nuvens ou nuvem secundária, mas uma nuvem. O artigo escrito por Clarence E. Peterson diz que a nuvem continuava um mistério, porque ela estava muito acima da posição que qualquer nuvem pudesse se formar. Ou seja, um ano depois que alguém teorizou que poderia ter sido o foguete, a ciência começa a publicar novamente dizendo não pode ter sido o foguete. Comentários de conclusão. O objetivo final deste estudo é preparar uma detalhada reportagem científica para publicação. A tarefa imediata a seguir é a fotogrametria, a decisão de como detalhar uma análise fotogramétrica para empreender sobre as 85 fotos disponíveis para a nuvem estratosférica de Flagstaff. Será feita somente após informações forem obtidas do alcance do míssil do Pacífico, se parecer certo que a nuvem não pode estar associada com a detonação de Vandenberg. A altura e configuração não precedente da nuvem justificará melhor extensiva fotogrametria. Se de outro modo isso for o efeito da detonação, isto é ainda de interesse considerável da meteorologia. Como um experimento traçador pronto e como uma pista reveladora, e demasiadas certas características interessantes da atmosfera na pequena região conhecida da estratopausa, e portanto justificará futuras análises, mas não tanta análise como se não fosse atribuído à explosão do Thor Booster. Em ambos eventos, as muitas pessoas que assistiram o estudo e que talvez estejam se maravilhando, o que está se desenvolvendo deverá ser informado. Que agora não haverá futuros status ditados informal anúncios desta sorte. Quando uma publicação ou impressão estiver disponível, cópias serão enviadas para cada pessoa que tem cooperado. Mas isso pode não ocorrer agora, por muitos meses desde aqui. Eu quero mais uma vez dizer obrigado por sua generosa ajuda no estudo desta muito interessante e estranha nuvem. O que James McDonald disse para a revista Weatherwise no dia 3 de junho de 1963, na página 99. Todo o texto que já lemos foi o que ele disse no dia 31 de maio de 63. Agora, no dia 3 de junho, temos o que diz a Weatherwise. Será que James McDonald estava convencido que foi resultado do foguete? Weatherwise, the magazine about the weather, a revista sobre o tempo, volume 16, 3 de junho de 1963, página 99. Nuvem em forma de anel, na alta estratosfera. James McDonald, Instituto de Atmosfera Física, Universidade do Arizona, Tucson. Ao pôr do sol do dia 28 de fevereiro de 1963,
observatórios espalhados por volta de 200 mil milhas quadradas, no sudoeste testemunharam uma, não duas ou três, uma surpreendente aparição de uma linda nuvem. Uma, não duas, uma. Após 3 meses de esforços para determinar o que era isto que chamava a atenção, eu ainda não estou seguro. Embora o número de pistas pertinentes tenha aumentado, muitas pessoas em primeira mão achavam que era apenas um grande rastro de avião. Eu também pensei quando pela primeira vez vi de Tucson, mas as pistas sobre a extrema altura veio rapidamente. Quando os raios do sol que se punha deixou as altas nuvens Cirrus escurecidas longe no oeste, enquanto o anel ainda brilhava com uma cor prateada e luminescente linda. Depois de basear-se em rápidas computações na geometria do pôr do sol, o anel escureceu-se por volta de 18,50 MST. Eu estimei sua altura sobre 30 quilômetros e imediatamente coloquei um apelo através da imprensa e rádio por relatos de observadores. Em todos os 200 relatos foram em última análise recebidos e apelos subsequentes da imprensa por fotos levaram a 85 fotos de 35 localidades diferentes para o uso fotogramétrico. É agora conhecido que o anel estava a 43 quilômetros acima do nível do mar, dentro de uma incerteza de apenas 1 quilômetro, o qual é muito alto, além dos 20 e 30 quilômetros de alcance de uma nuvem nacarada do Ártico. Estava em cima de Flagstaff, Arizona, cerca de 18,40 MST, e muitas fotos excelentes mostrando a imprescindente variedade da nuvem. De estrutura de ondas internas tem sido recebida de pessoas daquela área. Sua extensão de norte a sul vai a 50 milhas e a sua largura de leste a oeste era por volta de 30 milhas. Como uma grande rosca, seu centro era aberto. Embora para muitos observadores no Arizona sua cor parecia branca prateada no crepúsculo do céu, muitos observadores no Novo México disseram que era brilhante. Ela foi vista no Arizona, Colorado, Novo México e mesmo no norte do México, Juarez, cerca de 380 milhas do sul, viram a nuvem anel. É um relato após o outro. Eu li o enfático relato de um observador para o efeito que em tempo de observação de nuvem, ele nunca tinha visto uma nuvem tão linda como esta. O que era isto? Um foguete, né? Denominação. Eu estou ainda tentando responder isto. Estava acima do mais alto limite de formação de fumaça. Nenhum jato X-15 veio voar naquele dia. E estava muito acima da minha estimativa termodinâmica, que é o limite mais alto de 27 km para a altitude máxima, o qual a amonia e o oxigênio líquido do motor de um foguete de um X-15 pudesse formar rastro de fumaça. Nenhuma atividade de teste de nevada aconteceu naquele dia e nada mais veio a ser inquirido de outras bases ou defesa do sudoeste. No entanto, um breve relato da imprensa de uma destruição intencional de um foguete sobre Vandenberg, Califórnia, naquele dia levanta inquéritos que ainda continuam nessa escrita. Daqui para frente eu não quero traduzir porque já foi traduzido desde o começo do vídeo. É o mesmo foguete que foi explodido a 44 km de altura lá em Vandenberg, está na beirinha do mar, como mostrei no mapa, a 44 km de altura, mais em direção ao sul. E foi mostrado que não tem como ser a explosão do foguete por causa da velocidade de deriva e tudo mais, como foi mostrado nos gráficos e tudo mais. Então quero só concluir o texto, isso aqui é a mesma coisa. Tudo que está aqui já foi traduzido e está no começo do vídeo, você volte o vídeo para ouvir melhor. Mas quero traduzir só a conclusão do texto, o que ele diz aqui é: se foi o resultado da explosão do Thor, persistência de uma circulação e condensação por 4 horas de deriva, será de considerável interesse meteorológico.
E se não foi devido à explosão, então o mistério volta onde começou, no pôr do sol de 28 de fevereiro. Então você sabe que desde o começo do vídeo ele mostrou que não podia por causa do tempo de deriva, que ela tinha que gastar até chegar em Flagstaff. São 820 quilômetros que ela teria que correr no vento sem desfazer o anel. E tudo aquilo que já foi mostrado, então, ele não cria, nem ele, nem a ciência, nem os outros meteorologistas criam que era o foguete. Até porque um ano mais tarde eles lançaram este livro. Por isso que o Von Braun diz em 1965, a nuvem ainda é um mistério. Eles lançaram esse livro em 64, já um ano depois. E pelo lançamento do livro você percebe que a ciência não tinha resposta. Se fosse o foguete, não teriam lançado esse livro um ano depois para dizer que a nuvem era um mistério. A nuvem era uma nuvem noctilucente. A denominação desesperada inventou uma história agora, em 2020, 2022, que um certo capelão do exército é um pastor do exército denominacional trinitariano que tem raiva do irmão Branham, inventou que recebeu uma carta de um certo astrônomo que já morreu. Eles esperaram o homem morrer para poder propagar essas mentiras. E que na carta o astrônomo havia deduzido que a nuvem é uma nuvem noctilucense, que são nuvens que aparecem a 86 quilômetros de altura, geralmente no pôr do sol. Mas como a mentira tem perna curta, a própria carta diz que as nuvens noctilucentes só aparecem no verão. E de fato, toda a pesquisa que fiz pela internet descobri que as nuvens noctilucentes só aparecem no verão. Aí está as pesquisas para nuvens noctilucentes. Aparecem quando? Durante os meses de verão, de latitude entre 50 e 70 norte e sul da linha do Equador. Eles são visíveis apenas durante os meses de verão locais e quando o sol está abaixo do horizonte do observador, mas enquanto as nuvens ainda estão à luz do sol. Além do mais, as nuvens noctilucentes têm este formato. Conhecidas também como nuvens elétricas, porque elas parecem mais eletricidades e não tem nada a ver com o formato de anel da nuvem do dia 28 de fevereiro. Elas aparecem a 85 km de altura nos limites da mesosfera. A nossa nuvem estava a 43 km de altura na estratosfera. Thomas Robinson já tinha observado as nuvens noctilucenses em 1885 ou antes disto. E sendo James McDonald um dos melhores meteorologistas do mundo, vivendo em 1963, você acha que ele não sabia da existência das nuvens noctilucenses? Sim, ele sabia destas nuvens, mas a nuvem que ele observou não estava a 85 quilômetros de altura. Não estava na mesosfera. A nuvem que ele observou estava a 43 quilômetros de altura na estratosfera. Por isso ele nunca disse que esta nuvem era uma nuvem noctilucense. Ele disse: esta nuvem é uma nuvem incomum. Mas se as nuvens noctilucentes só aparecem no verão, e 28 de fevereiro no Arizona não era verão, irmão? Não, era inverno. O verão de 1963 no Arizona começou em 21 de junho. 3 meses e 20 dias depois da aparição da nuvem de 28 de fevereiro. É lógico que James McDonald não cria que esta nuvem tinha alguma coisa a ver com anjos, mas também ele não cria que era uma nuvem natural, pois ele acreditava que era a visitação de objetos voadores não identificados. A partir daqui vamos estudar sobre a vida e morte de James McDonald. Além de professor da Universidade do Instituto de Atmosfera Física de Tucson, o Dr. James McDonald era ufólogo. Este site diz: a busca de um cientista pela verdade por trás do fenômeno de UFOs. Na minha estimação, o professor James Edward McDonald
1920, 1971, poderia ser o maior herói na história de investigação de objetos voadores não identificados. Sua coragem de ir contra os oficiais do governo dos Estados Unidos por tratarem aos fenômenos UFOs como cientificamente insignificante deveria ser um modelo para todos que se chamam cientistas ou quem se dizem ser cépticos. Sua dedicação em procurar a verdade do estigmatizado e ridicularizado assunto de OVNIs é inspirador ao mesmo tempo trágico, uma vez que encontrou oposição de companheiros cientistas e políticos. No final, um preço caiu sobre ele. O professor James Edward MacDonald tirou sua vida em 1971. Abre parêntese, se foi suicídio ou não, é ainda um questionário aberto, de acordo com alguns pesquisadores, fecha parênteses. Este é o jornal Cidadão Diário de Tucson. Essa manchete é de quinta-feira, 6 de outubro de 1966. Aparece a foto de James MacDonald. E a manchete diz: estudo indica UFOs, ou objetos voadores não identificados, do espaço sideral. Na página 4 diz: estudos de MacDonald indicam objetos voadores não identificados vindo de fora do espaço. Neste trecho realçado, MacDonald diz: há fenômenos em abundância de nuvens, diz MacDonald. Há muitos relatos no qual eles se envolvem em nuvens e muitas vezes que eles emergem da escuridão incomum, pequenas massas de nuvens. Começou a entender por que James MacDonald não acreditava que a nuvem de Flagstaff era resultado da explosão do foguete de Vandenberg? James MacDonald cria que esta nuvem tinha a ver com a visitação de objetos voadores não identificados. E William Branham pregava que objetos voadores não identificados eram anjos pesquisando a Terra. Os dois estavam caminhando na mesma direção, mesmo discordando religiosamente. Mas nenhum dos dois cria que a nuvem era natural, formada por fumaça de avião ou por explosão de algum foguete de Vandenberg. James MacDonald disse: a velocidade de deriva da nuvem para viajar 820 km até Flagstaff me parece muito pobre para ser o foguete de Vandenberg. Portanto, quando a denominação diz que James MacDonald cria que a explosão do foguete causou esta nuvem, não creia, ele não cria nisto. Além de tudo, ele tinha atritos com a Força Aérea e com o governo americano por eles ignorarem as pesquisas relacionadas a UFOs. Qualquer fumaça, qualquer vestígio que o cientista provava ser não natural, a Força Aérea sempre inventava um jeito de dizer que foi um foguete, foi isso, foi aquilo. E isso causou atrito entre James MacDonald, a Força Aérea e o governo. Este artigo de um site encontrado na internet diz: foi por volta deste tempo que a vida de MacDonald começou a mudar. Alguns amigos notaram diferença na sua personalidade. Ele foi publicamente ridicularizado, frequentemente por colegas cientistas, por sua postura sobre UFOs. Em maio de 1969, ele voltou da Califórnia para Tucson, onde ele estava investigando avistamentos de UFOs ao redor de China Lake, estação de armas aérea naval. Durante o seu voo de volta para casa, sua pasta cheia de entrevistas e documentos sobre avistamentos de UFOs foram roubadas do avião. Mais tarde em Tucson, ele começou a notar que ocasionalmente ele era seguido por carros não marcados, sem placa de licenciamento. Ele não pensou em nada disto. Primeiro, Betsy, a esposa, era uma ativista social e apoiava muitas causas esquerdistas e de fato tinha convidado 2 Black Panther, do Partido dos Panteras Negras, para estar em sua casa quando estivesse em Tucson.
Então os McDonald's estavam de alguma forma sendo usados como assunto de vigilância. Ele também teve seu carrossel de sliders sobre UFOs roubado depois. Para encurtar o assunto, ele deu um tiro na cabeça, mas não morreu. Ele apenas prejudicou uma das suas visões, mas com o tempo a visão voltou. E ele voltou a trabalhar no Instituto de Meteorologia normalmente. Depois de algum tempo, ele foi encontrado morto no deserto do Arizona, com um revólver 38 do lado do corpo. Então, muitos amigos, ufólogos e cientistas acham que, na verdade, ele foi assassinado por estar descobrindo coisas secretas do governo, como, por exemplo, a aparição de OVNIs. Este vídeo é de 1967. Uma TV entrevista o professor James McDonald. Senhor McDonald, o que encontramos aqui será de uso seu. Eu investiguei cerca de 50 a 60 casos desde que vim à Nova Zelândia e Austrália, extremamente ilustrando avistamentos de UFOs. Tive muita ajuda de um grupo de investigação local, que concluímos que o tipo de avistamento é similar com aqueles dos Estados Unidos. Quais são as principais similaridades? Pessoas de alta credibilidade relataram objetos não convencionais, objetos de forma discoide, frequentemente de elevação baixa, parando algumas vezes sobre carros, seguindo carros. O mesmo tipo de reação popular, bem similar com a americana, que não relataram em canais oficiais para não serem ridicularizados, mas por detrás de tudo, um grande número, um surpreendente grande número desses avistamentos, objetos não convencionais movendo-se no espaço aéreo. Você tem sido criticado por causa da sua atitude sobre UFOs. Sim, eu tenho visto o programa de investigação oficial da América, Projeto Blue Book, realizado pela Força Aérea. Eu tenho equivocadamente sido descrito por alguns colegas cientistas como superficial e inconfiável. Em sua opinião, por que o governo tem tomado essa atitude? Não é uma breve história, mas em 1953, quando a investigação da CIA aconteceu, com o resultado dos grandes avistamentos de 1952, a CIA e Força Aérea ficaram muito preocupados com o grande número de relatos que estavam tomando o ar dos canais de inteligência americanos, que eles queriam tirar esse sinal do sistema. A CIA pediu à Força Aérea uma política de desmistificação. A ordem era para desmistificar a Flying Saucer, para desinfluenciar o interesse público pela ufologia. Regulações foram promulgadas tão rápido que tornou isso um crime sob pena de, eu creio que, multa de $10.000 ou 10 anos de prisão. Se alguém divulgar qualquer informação de nível de base aérea sobre OVNIs. E em resultado disso, uma sequência de estudos e todo o problema tem sido perdido dos olhos da ciência nos Estados Unidos. E nada assemelhado com qualquer investigação científica tem acontecido em 15 anos. Isso é a atitude de um governo mesquinho? Até onde posso dizer, sim. É uma surpreendente similaridade entre pronunciamentos de oficiais da Rússia, Inglaterra, Austrália, Canadá, América, França, Itália. Todos têm uma visão de que não temos nada a ver com isso, é uma coisa sem sentido, as pessoas verem coisas. Que isto não é um problema científico, e eu arduamente discordo disto. Você tem ido tão longe quanto as Nações Unidas teria ido nesse problema. Sim, cerca de 2 semanas atrás, em 7 desse mês de junho, há um mês atrás, eu falei com um grupo de exploração espacial nas Nações Unidas, pedindo imediata ação das Nações Unidas neste problema. Me parece que a ONU é um dos melhores lugares para agir no aspecto global do problema de OVNIs. E todas as evidências apontam agora que isso é um fenômeno global. O Utah fez um pronunciamento na época. Eu não fui ver o Utah. 7 de junho foi um dia muito corrido. Eu tinha marcado de vê-lo às 4 horas e infelizmente não pude vê-lo. Mas alguns dias atrás eu recebi uma ligação telefônica de São Francisco, dizendo que ele fez uma declaração para o Pearson, um colunista americano, que depois da guerra do Vietnã, o problema de OVNIs é o maior problema internacional.
E eu fiz a ele uma ligação parabenizando por sua posição, mas discordando com ele ter dito que eu creio que esse é o maior problema. Por quê? Nós temos no problema de OVNIs aqui uma estranha situação por 20 anos ou mais. Fenômenos similares têm sido relatados por todo o mundo, um grande número nos Estados Unidos. Oficiais estão ignorando isso, a Força Aérea está ignorando isso e ainda um aparentemente aumento no número de confiáveis declarações de pessoas vendo esses objetos. Eles não são produtos de tecnologia de guerra, não são fenômenos meteorológicos ou astrônomos pairando em altura baixa, aumento de número de optações e nós não sabemos o que está ocorrendo. Isso é uma situação inexperiente, não importa como você vê isto. Não sabemos o que está envolvido nesse problema. Nenhuma indicação forte de nada assemelhada à hostilidade, vejo pouca indicação de perigo, mas em geral ter essa possibilidade que o mundo está sob algo assemelhado com espionagem, possivelmente de alguma inteligência extraterrestre. E não darmos atenção a isso não me parece ser sábia essa situação. Então estou tentando fazer com que os cientistas e as agências governamentais possam olhar para isso de forma mais rápida. Professor McDonald, muito obrigado. James McDonald estava errado? As pesquisas sobre objetos voadores não identificados não devem ser levadas a sério? Depois da morte de James McDonald, a ciência pôde explicar o que são essas aparições? Não, o mistério continua. Em 1977 tivemos as grandes aparições da ilha de Colares, no Pará, Brasil. O capitão Holanda da Aeronáutica, que investigava o caso, como James McDonald, também morreu de suicídio. A aparição do ET de Varginha nos anos 90 e o recente Oumuamua em 2017, que visitou nosso sistema solar e não pode ser explicado pela ciência. Nuvem que não pode ser explicada pela ciência. Não é um teólogo denominacional que tem raiva do irmão Brana que vai conseguir explicar.